O assunto que eu quero trazer para vocês hoje é sobre, tem como título, a primazia do casamento. O que é primazia? Prioridade. Eu li com vocês aqui o texto em Romanos, capítulo 12, em especialmente o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, por que eu trouxe esse versículo aqui logo no começo? Porque se não houver uma transformação na nossa mente, nós vamos olhar para esse assunto e pelos outros que nós já dissemos também aqui em outras aulas, e vamos ignorar completamente, dizendo que é uma utopia, dizendo que é uma coisa surreal, foi para outro tempo, ou coisas do tipo. Nós vamos inventar um monte de desculpas, nós vamos tentar esquivar, nós vamos tentar sufocar isso. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos realmente, hoje, no tempo em que vivemos, olha só, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo está falando sobre isso aqui, irmãos, aos Romanos, ele está falando exatamente da cultura predominante da época, dos conceitos predominantes da época. Se nós nos tornarmos a forma do mundo, jamais vamos ter um lar bíblico. Em hipótese alguma, nós vamos ter um lar bíblico. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Se eu encontrar um homem, se eu conhecer um homem, eu às vezes, eu atendo muitos clientes, né? Então, normalmente, quando a gente está conversando a gente conhece um outro homem, uma pessoa que é do sexo masculino, a conversa vai fluindo até desembocar na pergunta clássica, né? O que você faz? Aí a pessoa fala, não, eu sou carpinteiro. O outro fala assim, não, eu sou mecânico. É batata, todo homem encontrou, começou a conversar, essa pergunta vai fluir na hora que a conversa começar a ficar interessante. O que você faz? O que você é? Se nós tivermos uma mesma conversa, mas com uma mulher não vai perguntar o que eu faço. Ela vai perguntar da minha esposa, ela vai perguntar dos meus filhos. Então é muito diferente a visão que o homem tem do que a mulher tem. O homem, quando ele pergunta para um outro homem o que você faz, ele está buscando uma identidade, algo que o identifique, algo que torne eles mais próximos, algo que torne a relação deles mais interessante. Nós somos muitas vezes identificados pelo que fazemos. Isso fala tudo sobre nós. Por isso nós somos tão tentados e falamos sobre isso naturalmente, sem pensar. O que você faz? O que você é? E é curioso, irmãos, porque estudando, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que antigamente a questão, no mundo ocidental que eu estou falando, não estou falando de Israel, estou falando no mundo ocidental. A questão do sobrenome, ela não tinha tanto peso. Foi no século XI que, na Inglaterra, começou-se os homens a adquirir, com o tempo, o sobrenome. Olha que curioso, irmãos. O sobrenome Baker quer dizer pedreiro. Então, quando ele assumia um determinado ofício, ele ficava conhecido como Sr. Baker, que quer dizer senhor pedreiro. Então ele assumia aquela identidade. Isso estou falando do século XI, tá, irmão? Então era o Gabriel Baker. Olha que nome bonito. Mas era o Gabriel Pedreiro. Se alguém falasse assim, Sr. Butler. Sr. Butler era o mordomo. Nada mais do que um mordomo. Sr. Smith. Smith é ferreiro. Então ele assumia aquele ofício e, consequentemente, aquele ofício se tornava o sobrenome dele. Olha que interessante. Esses nomes que eu citei, Baker, Butler, Smith, são sobrenomes até hoje. A família Smith, não tem Will Smith? Ferreiro. Não que ele seja ferreiro, né, Márcio? Ele não é ferreiro, com certeza ele pode ser qualquer coisa menos ferreiro. Mas veja que a questão do sobrenome é uma identificação naquela época. Hoje já não é assim mais. No entanto, essa coisa de o que você é muito forte nos dias de hoje.
E o grande problema, irmãos, é o seguinte. Aí que tá. Esse é o assunto da nossa aula hoje. O grande problema é que muitas vezes essa identidade que nós carregamos é que nós damos maior prioridade. Eu tenho mais facilidade de priorizar aquilo que é a minha carreira, aquilo que é a minha profissão, aquilo que é o meu projeto de vida. E aí eu me caso. E nesse afã de me casar, eu quero um casamento que me agregue na minha carreira que eu planejei. E muitas vezes o que acontece no casamento? Às vezes não ocorre dessa maneira. Às vezes você não tem todo o apoio que você achou que encontraria no casamento para alcançar seus objetivos, atingir a sua carreira tão sonhada, o seu projeto tão bem executado. E isso é uma coisa, irmãos, que acontece muito, principalmente quando tem os filhos. Mas aí você adia aquele projeto por um tempo, mas continua naquela busca desenfreada de fazer o seu projeto de vida, que é a sua carreira profissional, que é o que te identifica, é o que te dá dignidade, é o que faz com que as pessoas te respeitem, é o que faz com que as pessoas olhem para você de uma outra forma. Não é assim que nós pensamos? Involuntariamente. Nós vivemos um mundo, irmãos, que o que nós somos, o que fazemos, é muito relevante. De forma que existem profissões que parecem ser mais dignas do que outras. Oh, fulano é médico. Ou fulano é advogado. Que é doutor. Não é assim? E aí o que é o grande problema nosso como cristãos, irmãos? Que aqui a nossa série é Pastores da Família. É quando colocamos o trabalho, a carreira, na frente do nosso lar e da nossa esposa. E não só colocamos na frente, mas subjugamos às vezes a família. Não, mas eu estou trabalhando. Eu estou correndo atrás. Eu estou dando meu sangue. Você deveria ser assim ou assado, você deveria fazer assim ou assim. Irmãos, à luz da Bíblia, eu queria dizer para vocês que como seguidores de Cristo, nós somos chamados para viver em numerosos contextos. Nós somos chamados para sermos crentes, nós somos chamados para ser maridos, nós somos chamados para ser pais, nós somos chamados para ser profissionais, nós somos chamados para ser empregador, empregado, estudante, cidadão. E como que eu me encaixo em tudo isso? Como que deve ser a minha lista de prioridades em relação a isso? Bom, no que diz respeito a Deus, Ele é a nossa prioridade. Acho que com isso todos nós concordamos. Deus deve ser a nossa prioridade e, em primeira instância, as pessoas devem nos conhecer pelo nosso caráter cristão. Porque somos crentes, porque somos homens de Deus, porque somos de fato servos de Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira identificação. Agora, o grande problema é que não há um consenso e agora? Como cidadãos da terra? Porque nós temos dupla cidadania. Os irmãos entendem isso? Nós, ao conhecermos e nos rendermos a Cristo, nos tornamos cidadãos dos céus, mas ainda não mudamos para o céu. Nós temos a cidadania e nós não tomamos posse dela efetivamente. Mas não deixamos de ser cidadãos aqui na terra. Nós continuamos sendo cidadãos. Temos que votar, temos que pagar nossas contas em dia, temos que dar um bom testemunho, temos que trabalhar, temos que ter uma carreira, temos que constituir uma família. Então, como conciliar tudo isso? De que maneira organizar tudo isso? E qual que é o grande problema, irmãos? E esse é o grande assunto. É que muitas vezes nós desorganizamos. Não, eu sou crente, minha prioridade é Deus. Depois é o trabalho. Depois é os filhos. Depois é a esposa. Depois é o meu lazer. Agora tem uns que é pior, tem uns que é Deus, depois o lazer, depois os filhos, e depois a esposa, e depois os pais. Irmãos, isso é grave. E o grande propósito dessa aula de hoje é nós organizarmos e sermos transformados conforme nós lemos em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Porque o padrão do mundo, em primeira instância, nem é Deus em primeiro lugar. É a sua carreira, é você. É você. Você é o ser principal.
Se você trabalha, se você estuda, se você ganha dinheiro, ninguém vai te tirar isso. Você tem que ser independente, você tem que ter a sua vida, você tem que ser, né, alguém digno de poder ter uma... É isso que são os conceitos deste mundo. Você pode, você é capaz, você tem que fazer isso, você tem que fazer daquele outro jeito. Vejam, irmãos, que nós crescemos ouvindo isso. Nós aprendemos isso dos nossos pais. Ao passo que nós, como cristãos, deveríamos nos reorganizar e pensar quais são as minhas prioridades. Por que isso é tão importante, irmão Júlio? Porque isso define o que eu faço do meu tempo, isso define como eu trato a minha família, isso define qual é a igreja que eu frequento e se é que eu frequento. Isso define tudo. Define a minha relação com os meus filhos também. Define. Uma pessoa que prioriza o trabalho depois de Deus, vamos assim, partindo do pressuposto que somos todos cristãos e Deus realmente está no topo das nossas prioridades, se eu coloco o trabalho acima da minha esposa e dos meus filhos, eu vou subjugar o restante a isso, porque essa é a minha prioridade. Esse é o mais importante. E quando alguém me contraria nesse meu projeto pessoal, que eu muitas vezes, irmãos, eu estou dizendo isso aqui para os irmãos, por alguém que viveu isso por muito tempo, tá, irmãos? Não como alguém que está julgando ninguém, como alguém que viveu isso na pele. Quando eu tenho um foco, e meu foco é minha vida, minha carreira, minha profissão, eu subjugo, e todas as vezes que o meu filho ou a minha esposa não cooperam com esse meu projeto, eu me transformo. Eu sou uma outra pessoa. E pior, eu julgo eles, porque vocês não estão entendendo. O que eu estou fazendo é por vocês. O que eu estou fazendo é para o bem de vocês. O que eu estou fazendo é para dar o melhor para vocês. Nós fazemos isso. Só que muitas vezes, o efeito é um efeito reverso. Porque eu estou tentando proporcionar um bem, mas fazendo mal, quando algo me contraria. E à luz da Bíblia, qual é o ensino que eu tenho? Como que a palavra me ajuda a me organizar? Muitos ou a maioria levam em conta a prioridade de suas carreiras. Nós deveríamos, irmãos, na verdade, dizer, olha o que nós deveríamos dizer quando alguém nos perguntássemos sobre nós e sobre nossas prioridades. Minha esposa e eu assumimos um relacionamento pactual, projetado para gerar, treinar e lançar uma geração de filhos piedosos. E isso vai dirigir todo o restante de nossas decisões. Eu acho que os irmãos talvez não entenderam, porque realmente isso vai contra todos os nossos conceitos. Irmãos, depois do Senhor, a nossa primazia deve ser a nossa esposa. E depois os filhos. E depois o trabalho. Por quê? É o que eu acabei de dizer. Se eu priorizo o trabalho em detrimento a eles, tudo na minha vida vai convergir para o trabalho. Mesmo que eu use como desculpa o bem-estar da minha família. Agora, se a minha primazia é de fato a minha esposa e depois os meus filhos, então, toda proposta que vier, primeiro vai passar pelo crivo. Minha família vai ser beneficiada? Eu vou ter mais tempo para eles? Eu vou acompanhar o crescimento dos meus filhos? Eu vou conseguir levá-los à igreja? Eu vou conseguir discipulá-los? Ou vai tomar mais meu tempo? Eu vou ganhar mais. Eu vou ter mais grana. Vai ser ótimo para a minha carreira. Mas e para a minha família? O que a minha esposa acha disso? Como vai ficar meus filhos? Porque, irmãos, prestem atenção. Quantas coisas um lar exige? Aqui eu acho que a maioria de vocês, contando comigo, não deve. Eu tenho a Juju, que tem 6 anos de idade. A maioria de vocês aqui, os filhos já estão grandes. Né? Mas vejam que chegar até onde chegar, vai na escola, e busca na escola, leva no médico, leva
no inglês, e leva no Kumon, e volta, e vai na natação, e volta, e tem que levar no médico, e tem que levar no psicólogo, e tem que levar na igreja, e tem que levar na escolinha, e tem que levar nisso aqui, tem que buscar, tem que levar na tia, tem que levar no tio, tem que levar na avó, tem que buscar, é babá, é não sei o quê. E aí você se concentra totalmente no seu trabalho, porque você precisa pagar tudo isso que você criou. Na verdade, todos nós é que criamos esse monte de coisa para fazer, né? E você tem que trabalhar muito para poder pagar tudo isso que você criou. E aí o seu filho vai crescendo e você não vê ele crescer. A sua esposa começa a desenvolver uma carreira e você vai se distanciando dela. Às vezes você chega em casa cansado, ela quer conversar com você, você não tem tempo. Você está cansado. Então veja, irmãos, quando nós priorizamos, as prioridades falam muito sobre como a nossa vida ela é conduzida. E talvez aqui alguns ouvindo eu falar isso, eu vou discorrer melhor, talvez alguns possam pensar, Paulinho, mas você está querendo dizer então que a gente tem que levar uma vida profissional relaxada? Não, 1000 vezes não, pelo contrário. A Bíblia nos motiva a sermos os melhores no que fazemos. A Bíblia nos motiva a sermos bons profissionais e, inclusive, termos a nossa carreira. O que a Bíblia não nos motiva é colocar a nossa carreira, o nosso trabalho, acima da nossa esposa. Isso pode ser fatal para o nosso casamento. Então, eu gostaria de falar de alguns pontos importantes. Então, primeiro ponto: pacto é diferente de contrato. Quando você faz um pacto, é diferente de você fazer um contrato. A primeira razão pela qual temos que se identificar como prioridade na nossa vida as nossas esposas em relação às nossas carreiras é que nossas carreiras são passageiras e a esposa não. Esse é o primeiro ponto. Então, com a nossa carreira, nós temos um contrato. Esse contrato tem hora para acabar. Um dia nós vamos nos aposentar. Ou talvez não vamos nem continuar naquela empresa. Ou talvez um dia nós vamos amanhecer e falar assim, eu estou cansado de ser mecânico. Né, Carlinhos? Eu vou mexer agora com pizza. Pode acontecer. Ele tem um contrato. É um contrato virtual, vamos assim dizer, abstrato, mas é um contrato. O Jean tem um negócio dele. Amanhã depois alguém pode surgir com uma proposta melhor para ele, de fazer um outro negócio, ele vai pôr na balança, o que é melhor. Não quer dizer que ele vai morrer trabalhando com manutenção de caminhão, de peças, de máquinas pesadas. Isso é um contrato. Ele pode ter um fim. Agora, um casamento é pactual. O casamento é para a vida. O casamento, foi projetado para ser para sempre. Ou seja, logo, é uma questão lógica o que eu estou apresentando. O casamento, então, é mais importante. Se ele é para ser para sempre, então é um motivo para ele ser a primazia. Uma vez que o trabalho não. Um dia nós vamos nos aposentar, um dia talvez o Márcio ganhe tanto dinheiro que ele não precisa sequer trabalhar mais. Encerrou a carreira. Ele vai agora curtir o dinheiro que ele ganhou. Seja lá uma herança, seja lá alguém que deu para ele, o Senhor abriu uma porta, ele recebeu uma mega promoção, não sei. Parou o trabalho. Mas o casamento continuou. Então eu não posso ter o casamento como prioridade. Eu me lembro, irmãos, de uma certa ocasião em que eu atendi um casal. Esse casal estava vivendo um conflito muito grande. E como o meu tipo de trabalho é um trabalho que, às vezes, dependendo do tamanho do serviço, eu me relaciono com aquele cliente por um tempo maior. A pessoa vem, pede para medir, depois o projeto, depois a venda, depois o processo de produção, depois a montagem, depois tem a manutenção. E às vezes, dependendo da extensão do projeto, a gente tem uma comunicação aí de 2 meses. E eu vi que esse casal estava bastante turbulento. Em determinado momento, a mulher falou assim para mim, eu não estou mais aguentando. Ele trabalhava na CBMM, a CBMM era a vida dele. Ele deu a vida pela CBMM. Ele deu a vida pela empresa. E ela mandou ele embora. E ele não admite, ele não aceita.
Ele não aceita ir trabalhar em outro lugar, ele não aceita trabalhar para outra pessoa, ele não aceita fazer outra coisa. Ele está numa depressão tremenda, nada o satisfaz. Já tentei de tudo, eu estou desgastado. Acabando de construir uma casa, fazendo uma casa nova e tal. Eu não sei detalhes, tá, irmãos? Mas culminou em separação. Vejam que ali nós vemos um caso de alguém que a primazia era a carreira. Malaquias capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Deus estabelece uma fidelidade eterna. Casamento é pactual. Carreira é contratual. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês é: o menor serve ao maior. Uma segunda razão pela qual deveríamos nos identificar primordialmente com nossas esposas e não com nossas carreiras é que nossas carreiras existem para servir a nossa família. Ou seja, nós temos uma carreira para que esta carreira sirva a nossa família e não temos uma família para servir a nossa carreira. Vocês vão entender a lógica? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. O que Paulo está falando? Paulo elevou no máximo. Se eu, o pastor ou os diáconos colocarem o nosso ministério acima da nossa família, nós negamos a fé. É o que Paulo está falando. Agora, quanto mais o trabalho. Vejam, irmãos, que o menor serve o maior. Quem é o menor? A nossa carreira é o menor. O maior é o pacto, é a esposa com quem nós nos casamos. É isso que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Timóteo capítulo 5. Olha o que Paulo vai mais longe, ele fala em 1 Coríntios 7. Pois, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, se vocês quiserem abrirem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32, diz assim: pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Ele cuida de como agradar a sua mulher. Ou seja, a carreira vem em segundo lugar. A carreira é o menor serve ao maior. Quarto ponto, o perigo de entender errado. A falha em compreender estas verdades tem consequências significativas. Um homem que falha em enxergar corretamente seu casamento e que o abandona por uma carreira, não vai apenas perder a glória e a alegria de seu casamento, ele também diminuirá a força e a eficácia de sua esposa ao pedir que ela cuide sozinha de uma tarefa que deve ser feita por duas pessoas. Irmãos, eu não quero entrar no mérito de que, às vezes, tá, irmãos, por favor, vamos ser equilibrados. Há momentos da vida da gente que a gente passa uns apertos, não é verdade? Eu já passei. Então, esse é um momento. É um período. Às vezes você tem que trabalhar em 2 empregos. A coisa apertou. Às vezes você estava no emprego, tudo registrado, bonitinho, de repente te mandaram embora. Você está fazendo freelance. Você está trabalhando de sol a sol, porque você tem conta para pagar. Eu não estou falando disso, irmãos. Por favor, tá? Não me interpretem mal. Não é disso que eu estou falando. Nós passamos, às vezes, por tempos de seca. Nós passamos, às vezes, por desertos áridos. E temos que trabalhar mesmo, irmãos. Mas sem perder de vista o nosso principal objetivo, que é a família. Olha como que a Bíblia trata o casamento, irmãos. Eu não abro não, senão vai ficar longo demais. Provérbios 18, 22 fala assim: quem encontra uma esposa acha quem lhe traz felicidade
e alcança favor do Senhor. Olha o que a palavra fala. Quem encontrou uma esposa alcançou benevolência do Senhor. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido. É a coroa, é a glória do marido. Olha a visão bíblica, irmãos. Uma mulher cristã, uma mulher de Deus, uma esposa no Senhor, ela é a coroa do seu marido, não é o seu trabalho, não é a sua carreira, é a esposa. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Ou seja, às vezes nós trabalhamos por riquezas, não é? Nós queremos ter uma vida confortável, juntar um dinheiro para não ter que trabalhar tanto. Eu vi uma história interessante de um senhor, eu não anotei aqui, ele era um cara do alto escalão do exército americano, tinha participado até de uma guerra, um altamente condecorado, uma pessoa de alta confiança lá nos Estados Unidos, e ele se aposentou antes do esperado. E a declaração que ele fez foi: eu agora estou me retirando do serviço militar, do serviço público, para dar mais atenção à minha família. Só que detalhe, os filhos já estavam grandes, casados, a esposa já estava idosa, ele também. Irmãos, acho que essa decisão tinha que ter sido tomada um pouco antes, porque agora a família já estava vivendo outra vida. E veja como que nós fazemos, nós trabalhamos para juntar uma grana, para chegar num determinado momento que os nossos filhos casaram, foram viver a vida deles, e agora a gente está ali comprando remédio. Que irônico, não? A gente junta uma grana, gasta uma vida sua, toma chicotada do faraó até não ter mais jeito, para chegar, tentar desfrutar disso quando a gente está velho, que a gente já tá sentindo dor, você já não está com aquele pique mais, você já não está... Isso não faz muito sentido, né, irmãos? Então, isso significa que um homem pode não ter uma carreira expressiva. A questão é, onde está o seu fundamento? Onde está o seu fundamento? Outro entendimento importante, irmãos. Uníssono versus união. Vamos entender. Outra razão, porque é sábio o homem considerar o seu casamento como primazia e não o seu trabalho como fundamental, é a ideia bíblica de união com sua esposa. Somos chamados a trabalhar, porém nunca chamados a estar em união com o trabalho. A palavra fala assim que o homem e a mulher deixará pai e mãe, unir-se-á e serão ambos uma só carne. Não é isso que a palavra fala? Mas a palavra não fala assim, o homem deixará o pai e a mãe, arrumará uma carreira, unir-se-á e será uma só carne e viverão juntos para sempre. A Bíblia não fala isso. Os irmãos entendem a lógica? Então a Bíblia nos ensina assim, olha que esse eu quero que vocês abram, nós já abrimos outras vezes, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Esse texto, irmão, nós vamos ler ele várias vezes, então se vocês quiserem grifar, quiser ler depois em casa, decorar ele. Olha como é que... Olha, eu fico impressionado, é por causa da época, né, que Pedro escreveu isso aqui. Isso que mais me impressiona. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Assim, olha que, vai lá em Efésios, volta lá em Efésios, irmãos, 5, 28. A gente já leu também esse, mas vamos frisar bem. Efésios 5, 28. Assim o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha que Paulo fala, irmãos. Olha como ele eleva essa questão. Como nós estamos distantes disso, queridos. Como que nós vamos alcançar tal graça? Como que nós vamos fazer o que Pedro falou? Vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco.
Estou terminando, irmãos, estou indo partindo para o final. Definido por seu casamento e não por seus filhos, é o último tópico. Eu falei muito da questão da carreira ser colocada em primazia, em prioridade. Mas tem um outro engano que também às vezes alguns caem. É um grupo menor, mas é quando coloca os filhos acima da esposa. Eu acredito que o pastor Whindersson poderia lembrar de alguns casos. É muito comum a gente dar assistência para pessoas que estão casadas há muito tempo. Os filhos já estão grandes. E às vezes o casal tomar a decisão do divórcio. E dizer assim, não, eu aguentei até aqui, porque eu estava esperando os meus filhos crescerem e estarem independentes. Agora não, agora eu vou viver minha vida. Agora eles já estão bem, agora eles já caminham. É bonito, não é? Parece assim, parece que até a pessoa realmente ela teve muito amor, né? Mas ela arrastou o casamento até ali, sem amor, sem respeito, sem propósito, por um objetivo que não é o objetivo do casamento. Ela colocou os filhos como prioridade. E no momento que os filhos, então, já estão prontos para voar, como um passarinho que aprende a voar, o casamento perde o sentido e o significado. Torna-se uma prisão. E aí ele quer se libertar dessa prisão, quer ser livre. Irmãos, um pastor da família, um verdadeiro pastor da família, ele precisa pôr isso em ordem no seu coração e na sua mente. Se um pastor da família entender que a primazia do casamento não é os seus filhos, não é o seu trabalho, mas é a sua esposa, ele vai conseguir pastorear com muito mais facilidade, com muito mais propósito, com muito mais eficácia, com muito mais graça do que de outra maneira. Há pelo menos 3 razões que eu enumerei aqui, irmãos, e eu vou terminar dizendo essas 3 razões, que fazem com que nós priorizamos nossos filhos acima do casamento, e que é uma prática insensata, totalmente insensata e perigosa. Primeiro, porque os filhos não devem ser primazia. E um dia eles vão embora. Eles não vão ficar com a gente para sempre. A gente não põe esse filho no mundo para viver com a gente eternamente. Isso não vai acontecer com nenhum de nós. Eles vão embora. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Então não faz nenhum sentido os filhos serem a prioridade. Lembra da questão pacto? A esposa é um pacto para viver uma só carne para sempre. Agora os filhos é herança, é diferente. E um dia eles vão embora. E tem que ser assim, irmãos. Nós temos que prepará-los para esse dia. Segundo ponto. Nosso casamento forma a base e a segurança dos nossos filhos. Ou seja, se o seu casamento tem como base os seus filhos, é uma areia movediça para os seus filhos. Eles vão reproduzir no casamento deles a realidade que eles veem em casa. Vocês já pararam para notar que é muito comum os filhos viver uma vida muito parecida com a dos pais? Gente, isso é tão comum, isso é tão normal e é involuntário. Eu não vou nem entrar no mérito da psicologia aqui no negócio, porque eu não entendo. Mas a psicologia tenta explicar isso. Por quê? Porque o filho, nós crescemos dentro de um lar vendo como o meu pai trata minha mãe, como a minha mãe trata o meu pai, como meu pai resolve as coisas, como minha mãe resolve as coisas, quais são as prioridades, o que é importante, o que não é. E aquilo vai sendo inculcado na minha mente de tal maneira que eu reproduzo isso. Bom ou mal, eu reproduzirei isso no meu casamento. Ou seja, se a primazia do meu casamento são os meus filhos, é uma terra insegura para eles. Eles nunca vão ver o casamento como uma coisa tão boa assim. Eles não vão ver. Não vão. A menos que haja uma operação de Deus. E o terceiro ponto. Um dos nossos objetivos primordiais é preparar os nossos filhos para o casamento.
Então, se um dos objetivos principais, primordiais do casamento, junto à esposa, é preparar os filhos para o futuro, a melhor forma é o exemplo. O exemplo, irmãos. A gente falar é muito bom, mas o exemplo, esse aí, faz toda a diferença. Então, queridos irmãos, não é lógico, não é sábio, não é prudente termos os filhos como a primazia do casamento, senão ele está fadado ao fracasso. E eu termino aqui esta meditação dessa noite, esse estudo, dizendo para os irmãos: como pastores da família, nossa principal missão é amar nossas esposas como a nós mesmos. A principal, vou ler de novo, irmãos. Como pastores da família, nossa principal missão é amar nossas esposas como a nós mesmos. Não devemos permitir que algo interfira nessa missão. Nem nossas carreiras, nem nossos filhos podem afastar-nos de nossa tarefa de sermos para o mundo modelos da bela e misteriosa união entre Cristo e a igreja. Irmãos, eu volto aqui terminando no versículo capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos fechar os olhos nesse momento?